Boa noite, galera. Tava aqui, ó, morrendo de saudade já de trazer de volta, né, o nosso Pod Talk aí com o nosso quadro Poder em Pauta. Ficamos uns dias afastados porque estávamos com uma demanda gigante de trabalho interno, mas essa semana tem muitas entrevistas aqui e hoje nós estamos aqui recebendo o professor Carlos Silve, candidato a vereador pela cidade de São José. É um prazer imenso, professor, te receber aqui, né? Quero dizer que muito obrigada por ter recebido o nosso convite, por ter aceitado se expor, expor as suas ideias, suas propostas, aquilo que você acredita pela cidade de São José. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Meu nome é Carlos Alberto Silvi, tenho Uhum. 51 anos de idade, sou manezinho da ilha Uhum. e para mim estou vivendo um momento muito especial da minha vida. É sua primeira eleição, professor? Isso, minha primeira eleição. Ah, legal. Então, né, para quem estiver aí nos ouvindo, conta um pouquinho para nós quem que é o professor Carlos Silva. Conta a sua história aqui para nós. A minha história é assim, ó, eu tinha um sonho desde pequeno em ser atleta profissional de futebol. Aos 12 anos de idade, através de um olheiro, fui levado ao Figueirense Futebol Clube. Uhum. Então, a paixão pelo esporte desde o início da minha vida. Mas, infelizmente, aos 19 anos, eu sofri uma lesão que interrompeu a minha carreira profissional. Então, eu sou muito apaixonado pelo esporte e será também uma das minhas bandeiras que, como Uhum. vereador, eu quero defender na Câmara Municipal de Vereador de São José. Ah, que legal. Depois disso, o que que aconteceu depois que a carreira profissional de futebol foi interrompida? Foi aí que o senhor foi estudar, se tornar professor? Como que isso aconteceu depois? Querida, eu como professor hoje de matemática há 15 anos da rede estadual de ensino, Uhum. eu sempre digo para meus alunos que eu tive essa carreira interrompida, mas nunca deixei de estudar. Uhum. Então, treinava durante o dia e à noite ia estudar. Uhum. Então, eu sempre digo para eles, através do sonho de vocês, mas continue os estudos, porque os estudos é importante. Sim. Eu sou uma prova viva disso, né? É porque eu falo isso por mãe de esportistas, né? Eu tenho dois atletas na minha casa. Um é judoca, inclusive hoje está lá em Maravilha, na Olesc, né? Nas Conheço bem. Olimpíadas, nos Jogos. E o outro também sonha em jogar futebol. Ontem a gente acompanhou ele ali no amistoso contra o time de Santa Catarina, até se eu não me engano. Ganharam do time oficial do Coisa boa. estado. Tava todo feliz pelo resultado do jogo. E a gente sabe que realmente a carreira de atleta, ela depende de muitas variáveis, e uma delas é se machucar ou não, né? Então eu também incentivo muito meu filho, falo pra ele, eu falo assim, olha, tudo que a mãe e o pai puder fazer pra investir em você, pra você realizar seu sonho, a gente vai fazer, mas a gente não pode descartar que muitas coisas podem acontecer no caminho, e se acontecer algo que interrompa o teu sonho, você tem que ter outro pra alcançar. Porque o que é uma pessoa sem sonho, né, professor? Ela realmente paralisa a vida. Então, as pessoas elas não podem parar de sonhar, que os sonhos mudam também. Exatamente isso, querida. Uhum. E eu sou próprio, como é que eu posso dizer para vocês? Sou um caso real, né? Uhum. Olha o que aconteceu comigo. Tinha Sim. esse sonho Uhum. que foi interrompido, mas não parei de estudar. Então, continuei a minha vida. Aí, meu primeiro curso foi a contabilidade. Me Uhum. formei em ciências contábeis. Aí fui para o ramo de cooperativa de crédito. Foi uma experiência muito boa, né? Mas sentia algo que não era aquilo, né? Na minha vida Aham. ainda não era aquilo que eu estava buscando. Sim. Aí, como eu gostava de cálculo, Sim. fui fazer a licenciatura em matemática. Uhum. Inclusive, hoje já estou há 15 anos na rede estadual, né? Gosto muito da matemática, mas ainda procuro ainda algo diferente. Aham. E esse ano estou vivendo o maior momento da minha vida. Uhum. Estou realizando dois sonhos: de ser candidato a vereador e já estou concluindo também, logo depois das eleições, a minha licenciatura em Educação Física, porque sou um amante do esporte e Uhum. acredito que o esporte é uma ferramenta muito boa de trabalhar, né?
Quero potencializar muito o esporte no município de São José, porque está carente. Sim. Vai ser uma das minhas grandes bandeiras, né? Junto com a educação, porque a minha idade hoje, eu estou vivendo, metade da minha vida foi dedicado à educação e ao esporte. Então eu posso falar com propriedade, né? É que o esporte, ele molda caráter, né, professor? Um atleta, ele tem uma disciplina que nenhuma outra pessoa vai conseguir ter. E é de novo, né? Eu falo também por experiência própria de ter 2 atletas dentro de casa. Vou te dar um exemplo. Meu filho, que é judoca, na última competição, ele precisou descer de categoria. E ele teve que ter uma disciplina gigantesca para poder emagrecer 7 quilos. Ou seja, a gente comia, ele não comia. Porque ele sabia onde é que ele queria chegar, que era em bater o peso para ele poder competir. Nessa competição, ele teve que subir de categoria para poder ter chances de se destacar na competição. E aí veio pro lado diferente, de ter que comer muito e tentar ganhar peso. Mas também foi difícil tanto quanto às vezes eu fiquei acompanhando os 2 processos deles e nos 2 ele sofreu para perder peso e para ganhar peso. Porque é difícil quando você é atleta fazer essas mudanças drásticas. Por quê? Porque você se exercita muito, você é muito disciplinado e tudo mais, metabolismo acelerado, tudo funciona mais nesse sentido. Só que o esporte ele molda caráter e o serviço público ele tem que entender isso. Se a gente quer diminuir criminalidade, se a gente quer diminuir gente desempregada, se a gente quer diminuir gente que desiste de conquistar as coisas, a gente tem que investir no esporte. Ali eles são ensinados desde pequenos de que se eles treinarem, de que se eles forem disciplinados, de que se eles dizer não para muitas e muitas e muitas coisas, eles vão alcançar o objetivo, né? Então, acredito muito nessa pauta. Também sou uma defensora porque eu vi a história mudar dentro da minha casa. Eu vejo infinitas famílias sofrendo com filhos adolescentes e eu posso dizer que eu não tenho trabalho nenhum com os meus filhos adolescentes, porque os 2 são atletas. Que maravilha, né? Não, isso é incrível. E que se todas as famílias pudessem ter nessa história para poder contar. E querida, assim, ó, eu estou muito feliz porque eu convivi 8 anos dentro do Figueirense Futebol Clube, né? Assim, ó, tu falou formação de caráter, disciplina, né? É maravilhoso. O esporte é uma das grandes ferramentas para ajudar esses jovens. E eu quero entrar com muita força. Se Deus, tenho certeza que Deus vai me abençoar. E falando de esporte, professor, qual foi a maior deficiência que o senhor tem visto no município de São José? E o que, na tua visão, como candidato a vereador, pode ser feito para fazer com que esse cenário mude, para que realmente o esporte seja incentivado, né, pelo serviço público? Assim, ó, eu acredito assim, ó, a falta de investimento, tá? Eu tenho observado dentro do município áreas propícias para o esporte. Está muito carente, né? Os jovens hoje, eu como professor vejo, ele está muito dentro de casa. Falta área de lazer, né? Eu tenho andado por aí. Assim, ó, é gigantesco isso. Então, temos que criar mais praças de lazer, nas próprias escolas, né? Eu estou com um projeto muito bacana, que é a escola aberta. Hoje o município de Florianópolis tem escola aberta aos sábados, né? Eu quero, através de associações, através de ONGs, fazer convênios junto com a prefeitura, né? Através de voluntários, para incentivar, movimentar essa gurizada, né? Como a gente comentou, o esporte é incrível. Não tem como a gente falar que os jovens não estão só presos dentro de casa quando você sai, por exemplo, numa tarde linda e ensolarada e você não vê uma criança na rua. Que seja brincando, correndo, andando de bicicleta. É claro que a tecnologia tem uma grande parcela de culpa nisso daí, mas não tem quem não gosta de viver em conjunto com os amigos, né? Eu falo que a gente precisa voltar a incentivar isso, a convivência. Os nossos jovens não sabem mais conviver uns com os outros. Na nossa época, querida, olha só, assim que tu comentou uma coisa muito importante. Na nossa época, a gente estava na rua direto. Tava. Os campos eram cheios, as crianças soltando pipa. A gente precisa resgatar isso de novo. Então, eu estou com essa muita força de vontade para lutar por eles. E além do esporte, minha outra área, que é como professor de matemática, querida, eu me afastei agora faz 3 meses aí
devido às eleições. Uhum. Hoje é inadmissível aluno do terceiro ano do ensino médio não sabe nem tabuada, É verdade. não sabe operações básicas. É. Minha grande preocupação também, quero criar o reforço para eles, Uhum. né, ferramentas para disponibilizar, para que eles tenham isso, né? Alunos do terceiro ano aí cobram até assim, ó, professor, a gente não tem algo para reforçar para o vestibular. Uhum. Tem aluno que não sabe fazer uma redação. E muitos, não sabe. É porque assim, o modelo com que a educação hoje funciona, e a gente acompanhar a vida escolar dos nossos filhos, você percebe a diferença pela nossa vida escolar, por exemplo. Na minha época reprovava, gente. Não atingiu a nota suficiente, fez o exame final, não deu, repete, faz de novo. Agora, com essa história de ciclos, o aluno na educação básica, que é a responsabilidade da prefeitura ali, ele tem que fazer o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Quando ele chegar no terceiro ano, se ele não teve desempenho, aí ele fica. Gente, pelo amor de Deus, você faz a criança ficar 3 anos atrasada para poder segurar ela mais um pouquinho, para ela poder atingir a maturidade de pegar aquele conteúdo. Não tá ajudando o professor, esse método tá atrapalhando. Eu sei que foi uma estratégia política para, entre aspas, diminuir o índice de analfabetismo, mas a gente está criando uns analfabeto funcional, que não sabe ler uma redação e fazer uma interpretação de texto, que não sabe realmente fazer os cálculos básicos de matemática, que para tudo precisa usar o celular, a calculadora. Então, assim, nós temos muitas coisas em comum, professor. Inclusive, meu primeiro curso foi matemática licenciatura. Estudei pela Universidade Federal lá do Mato Grosso do Sul. Por motivos pessoais, eu não concluí. Eu fiz até o sexto semestre. E aí acabou que ficou 2 semestres para trás, que eu não concluí, porque depois fui fazer administração de empresa. Minha vida acabou mudando muito. Também trabalhei em cooperativa de crédito. A gente tem bastante algo Tem em comum, bastante hein? coisas em comum aí sobre para poder conversar. E realmente bate as ideias, porque a gente sabe que fez diferença na nossa vida, Exatamente isso, querida. Como faz? né? Como fazer? Por quê? Porque se a gente viveu, cria-se uma experiência, uma expertise de que é possível fazer algo, né? Professor, existe algo hoje que o senhor já está envolvido, né? Além de ser professor, que já é algo assim fantástico e que muda realmente ele, pelo menos o ambiente que o senhor está inserido, tem alguma outra ação, ou alguma comunidade, ou algum projeto que você está inserido extra escola que já incentiva o esporte ou a educação ou alguma coisa, ou realmente surgiu agora essa vontade de fazer mais pelo povo e que esses projetos vão iniciar, independente de política ou não, né? Porque eu acredito que quando queima no coração, é independente da política ou não. Eu vou fazer, é geralmente assim que a gente pensa. Eu, no momento, não tô envolvido em nenhum projeto, assim, né? Aham, Mas, assim, ó, como eu tô vivendo, vivi a metade da minha vida nisso, aham, eu senti que eu posso contribuir com o município, né? uhum, Pô, metade da minha vida foi dedicado à educação e ao esporte. sim, São duas ferramentas transformadoras, né? Na uhum. sociedade. Então, eu acredito que eu sou uma grande renovação para o município. E precisamos renovar, né? Com Acho que a certeza. renovação ela é muito importante. Eu vejo que às vezes a gente fica criando, e eu falo isso como povo, como eleitora, a gente fica criando, deixando pessoas lá por muitos e muitos mandatos, sendo que se a gente teria grandes oportunidades se a gente renovasse essas cadeiras. Ser vereador não é para ser a carreira da vida, é para realmente servir o povo. Beleza, dá para continuar? Dá, fez um bom trabalho? Continua, fez um bom trabalho? Continua. Mas será mesmo que nós, como eleitores, estamos lembrando de cobrar, né, os nossos representantes por aquilo que eles colocaram como bandeira? Será que eles estão realmente fazendo aquilo que é necessário? São perguntas que a gente precisa se perguntar todos os dias, porque os únicos que têm poder de mudar a tua vida diretamente são os vereadores e prefeitos da sua cidade. Exatamente isso, querida. Com certeza. Olha só, estás comentando algo muito importante. Uhum. As pessoas às vezes votam, nem conhecem o candidato. Votam, não, ô meu amigo, ó, dá o voto para ele. Uhum. Eu acho que as pessoas têm que se inserir mais na política e conhecer de fato o candidato, ver o histórico dele. Sim.
Hoje, eu tenho histórico. Sou professor há 15 anos. E, por sinal, um excelente professor de matemática. Os alunos me conhecem bem. A minha aula sempre foi muito engajada, motivo muito eles, né? Digo para eles que o estudo é fundamental na vida. Só existe essa ferramenta de mudança. Educação é a base de tudo, Sim. né? Então, e alinhada ao esporte, melhor ainda. Em Sim. países desenvolvidos, a gente sabe que a criança já começa desde cedo. O esporte passa pela, assim, ó, o dia é escola integral, né? Sim, É as importantíssimo. atividades de contraturno, incentivando. Exatamente. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar muito o município nesse sentido. Hoje você é professor na rede municipal ou na rede estadual? Não, eu sou professor da rede estadual há 15 anos. Da rede estadual, Isso. certo. Mas já trabalhei também no ensino fundamental, né? Que é de responsabilidade do município hoje, né? O Estado ainda, né? O Estado tem um município também. O Estado ainda tem um ensino fundamental, né? Sim. Que é do 6º ao 9º ano. Uhum. E assim, você também, como é professora de matemática, eu sempre digo para eles, tudo começa na base, né? Sim, se a gente não investir na base. É que assim, às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas fala-se muito da base, mas é lá na base, no ensino fundamental, de primeiro até o 5º ano, né? Eu acredito que depois eles, aí sexto, nono. Mas assim, é ali que eles aprendem as operações básicas: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Por mais que pareça assim, é simples, não é não, galera. Bota esses meninados pra poder fazer uma multiplicação de número com vírgula. Você vai botar um menino do ensino médio pra fazer isso, ele não sabe, professor. Querida, já exigi, assim, ó, a divisão normal já não fazem. Olha só. Vocês imaginam colocar vírgula no meio? E é o básico, né? Quando a gente fala de moeda, por exemplo, eu tô falando de dinheiro. Dinheiro é sempre um dinheiro com vírgula. As pessoas não enxergam isso, mas é a realidade. Se você fala em real, centavos é um número com vírgula. Os centavos é a vírgula desse número. Então, assim, a gente não tá ensinando, não tá conseguindo, com o ensino que é distribuído hoje nas redes, municipal, estadual e federal também, porque eu vou falar da universidade, que também foi se perdendo muito com o tempo, a gente não tá conseguindo entregar o básico para essa meninada se destacar. Nós não estamos mais vivendo num tempo em que ser médio é o suficiente. Não é mais. Não é mais. Se você estuda para ficar na média, eu tenho que te dizer uma verdade dura. Você vai ser deixado para trás, porque tem gente extraordinária sendo preparado lá nas escolas particulares, Exatamente, assim, ó. que não aceitam a média. E assim, ó, eu sempre incentivo eles, né? Na minha casa, eu sou pai de 3 filhos, né? Eu tenho a minha filha mais velha, a Isadora, que se formou aqui na nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje ela é enfermeira. Eu sempre digo para meus alunos, o que eu quero para meus filhos, eu quero para vocês. Só tem uma maneira de progredir na vida, é com estudo. A educação muda histórias. Educação muda a história. Muda. A gente vê pelos países desenvolvidos, já falei aqui anteriormente, né? A educação é valorizada. Os professores têm que ser bem remunerados, para eles poderem trabalhar, né, com desejo, com vontade. Então a gente tem muita coisa para fazer. Né? E na tua visão, assim, existe algo que já se consegue ver que está sendo negligenciado, né? A gente fala sempre de parcerias. Um vereador sozinho não consegue fazer nada, por isso que ele sempre está junto com o candidato a prefeito, porque se esse candidato a prefeito ganhar, ele tem uma aliança política para conseguir trazer os benefícios para o bairro, para os projetos deles, assim. Mas como candidato hoje, o senhor já consegue ver alguma... Porque assim, a gente sabe também que o orçamento da prefeitura, ele tem que obedecer às regras, né? Existe um percentual da arrecadação que obrigatoriamente tem que ser investido na educação. E é muito difícil de mudar isso, porque depende da lei da responsabilidade fiscal, né? A gente estudou um pouquinho sobre isso quando a gente recebeu aqui um cientista político, ele que deu uma clareada na minha mente sobre esses assuntos, porque eu não era desse ramo também, da política. Eu tive que aprender para conseguir até entrevistar vocês. Mas existe algo que você já enxerga hoje que, assim, cara, isso daqui poderia ser melhor aproveitado pelo município, a gente poderia fazer um projeto aqui dentro da escola municipal que melhoraria essa questão do ensino básico,
Ou você acha que a estratégia é cuidar dos professores? O que que você enxerga como uma estratégia que o vereador pode, dentro das suas limitações, contribuir para essa melhoria dentro do município? Estava pensando aqui agora num assunto muito importante. As Uhum, pessoas, quando vão votar no vereador, uhum. elas não sabem nem qual é a função que um vereador tem no município, É verdade? né? O vereador ele tem duas funções básicas: criar projetos de lei Uhum. e fiscalizar o executivo, que é a função do prefeito. Sim. É as duas básicas. E tu estás comentando o que, que a gente pode fazer de algo. Eu hoje falei para ti que eu saí agora do terceiro ano, me afastei do terceiro ano do ensino médio. Uhum. Tem alunos que não estão trabalhando e não sabem nem aonde buscar o primeiro emprego. Estão perdidos. Estão perdidos. Uhum. Dá para criar parcerias público-privadas. Uhum. Acho que isso ajuda muito para o primeiro emprego, né? Com Pô, certeza. o cidadão vai fazer o estágio, Ah, começa, né? Começa com o estágio, vai crescendo na empresa. Eu fui estagiário do Banco do Brasil e da uhum. Caixa Econômica. Uhum. Aquilo na época me ajudou muito. E ajuda mesmo, com certeza. Depois tu vê, fui para a cooperativa de crédito, já tinha uma base de banco, me ajudou. Uhum. Então, eles indo para um estágio de início, depois vão crescendo dentro da empresa ou vão para outras. Então, Uhum. tudo é parcerias, né? Com Que nem tu certeza. falou, o município tem o seu orçamento, Uhum. mas a gente pode buscar algo fora. Então, essas parcerias ajudam muito. Uhum. É, quando você fala buscar algo fora, a gente sabe que o vereador ele pode ser responsável por emendas parlamentares, né, em que busca dinheiro lá em Brasília, através dos deputados e tudo mais. Quais são as conexões que hoje o professor Carlos Silva tem em relação a isso, né? Eu sei que existe um partido por trás, existe uma coligação, mas quem seriam essas parcerias que, o professor conseguindo ser vereador em São José, ele pode usar para conseguir com que essas emendas venham para o município de São José? Porque isso é importante, eleitor, de você saber quem são as conexões do seu candidato. Vamos supor, eu hoje estou no Partido Progressista. Uhum, Tu falou em emendas parlamentares. sim. Eu, como vereador, eu posso procurar o deputado estadual Uhum, para que ele me disponibilize essas emendas, sim, que isso é muito importante com certeza. para poder investir, né? Uhum. Então, seria um grande foco, né? Com certeza, na verdade tem que ser, né? Porque se o vereador às vezes fica só atrás da cadeira dele lá no gabinete esperando cair do céu, não vem. As parcerias elas estão na rua, né? É, eu venho de um município bem pequeno, professor, e lá era uma briga constante por conta das questões das diárias utilizadas pelos vereadores, né? Era um ponto bem polêmico. Ao mesmo tempo que a gente precisa cobrar sim, para que não seja gasto dinheiros desnecessários, mas é só observar se está funcionando. Porque se você gasta para ir para Brasília, fazer as conexões, mas consegue realmente trazer o recurso, tá tudo certo. O trabalho foi desenvolvido, foi bem feito. Agora, se tá só gastando e não tá trazendo resultado para o município, aí é a hora de você, eleitor, abrir os seus olhos e começar a olhar o teu candidato. Nós temos um problema seríssimo na eleição brasileira, que é a memória muito curta dos eleitores Tocasse num assunto muito importante. A maioria dos eleitores não sabe nem quem votou nas nas últimas últimas eleições. eleições. E se você não sabe em quem você votou na última eleição, como que você vai cobrar ele? Né? Eu quero que o principal de quem estiver assistindo, né, esse programa, essa gravação depois, é que você entenda que o maior objetivo desse programa é abrir os teus olhos, para que se você não acordar, nós vamos continuar vivendo mais do mesmo, né? E daqui para pior ainda, porque a escola já tá sucateada, né, professor? Eu Ela sei melhor do aguenta que ninguém. ela aguenta mais 10 anos do jeito que tá, sem mudar a maneira de investimento? Não tem como, né, querida? Não tem como, gente. E aí a gente vai viver um ciclo de profissionais que não estão preparados para poder assumir um cargo numa empresa, porque a escola serve para isso, para poder ensinar o básico para essa pessoa, depois ela conseguir um trabalho. A gente já sabe disso. Então, se a sua memória é tão curta a ponto de você não lembrar em quem você votou nas últimas eleições, você sabe que a sua vida não tem como melhorar. Porque a gente depende do poder público, sim. A gente tem que parar com essa história que colocaram na nossa cabeça de que, eu não tenho nada a ver com política.
tudo é política. Não é verdade, professor? Eu tenho a minha política para tratar com meus alunos dentro de sala de aula. Não é? No dia a dia, tudo tem política. Tudo tem. E assim, ó, tocasse outra coisa também importante para os eleitores, não venda o seu voto. Não. Isso ainda acontece muito, né? Pesquise o seu candidato. É. Veja o que ele faz, o que ele já fez, Uhum. né? Eu assim, ó, eu fico feliz porque a minha campanha ela vem crescendo dia a dia. As pessoas estão apostando no professor Carlos Silvi Uhum. como uma grande mudança no município. Uhum. Por quê? Eu defendo 3 bandeiras muito importantes. Eu também não posso deixar de falar que eu sou cristão. Eu não vou me corromper. Se eu assumir uma cadeira no legislativo, quem vai votar em mim pode ter uma certeza. Eu vou fazer um grande trabalho. Educação, esporte e a família. Eu, como professor esse tempo todo, eu vejo como essas crianças estão com as famílias desestruturadas. Sim. É nítido. E famílias desestruturadas desestrutura famílias, né? Porque assim, ó, se a gente for parar pra analisar, eu também sou cristã e eu posso dizer que eu quebrei esse ciclo quando chegou em mim, né? Mas eu sei que se uma família, se uma criança, ela tem só mãe, e a grande maioria é realmente falta do pai, que também não é 100% dos casos, às vezes é falta da mãe, mas na maioria das vezes é falta do pai. E essa mãe tem que trabalhar o suficiente pra sustentar essa criança sem o pai, ela não tem nem pai nem mãe. Essa é a grande verdade. Ela vira uma órfã. Por quê? Porque não tem o pai, porque o pai seguiu a vida dele. E não tem a mãe, porque a mãe tem que viver trabalhando pra poder sustentar essas crianças. Exatamente. Então, essa criança, ela tá sozinha. Se ela não encontrar nesse percurso professores que a incentive a ser melhor, que a mostre pra ela que existe outro caminho, essa criança ela vai repetir esse processo quando ela tiver a família dela. Porque famílias estruturadas desestruturam famílias. E assim vai virando um ciclo gigantesco. E ontem, inclusive, eu visitando uma escola que eu trabalhei, na Colônia Santana, no bairro lá, né? Até uma professora tocou num assunto. A gente não é só professor, é psicólogo. Uhum. Cara, é. É que na maioria das vezes é o professor que identifica um monte de coisa que tá acontecendo na vida das crianças. Inclusive abusos, né? Abusos emocionais, abusos sexuais, abusos que essas crianças vivem nos seus ambientes, na maioria das vezes são constatados pela escola, pelo professor. Por quê? Porque é a referência que a criança gera de alguém que se importa com ela, já que na casa dela não tem ninguém que se importa. Exatamente. Né? Então a gente precisa valorizar a educação. Eu acredito que a gente precisa cuidar melhor dos nossos professores, porque eles foram colocados lá num campo de guerra, sem armas. É literalmente como se a gente pegasse os nossos soldados e botasse numa guerra sem armas, que é isso que o professor vive hoje. Ele não tem armas para competir com isso aqui. Você tem, professor, armas para competir com a tecnologia, com o celular? Não tem. Não tem, por mais interessante que a gente seja, por mais que a gente seja dinâmico, por mais que a gente brinque. Então, assim, a tecnologia tem que estar dentro da educação, a tecnologia tem que estar no esporte para poder melhorar o alto rendimento. Ser atleta hoje no Brasil é tão desafiador que, assim, ó, quando você é criança, você recebe alguns incentivos de alguns projetos aqui, talvez a escola ali, mas depois que você cria uma idade, que você quer ser atleta profissional, não tem incentivo nenhum. Eles não ganham dinheiro para poder se manter no foco de falar, não, eu vou viver para treinar. E assim, é tão trabalhoso quanto um trabalho ser atleta, porque é o trabalho. Eu, quando comecei no Figueirense, eu passei muita dificuldade. Eu sou de família humilde, né? A gente não tinha nem dinheiro para poder pegar o ônibus para treinar. Sim. Hoje em dia acontece muito isso. E acontece demais. Às vezes, ó, porque assim, quem é atleta profissional, gasta se não comprar uma chuteira boa, vai gastar uma chuteira a cada 4 meses. Não é toda família que tem esse dinheiro para investir nessa criança. E aí ela não vai treinar porque ela não tem uma chuteira para pôr no pé. Ou ela não vai treinar porque ela não tem o dinheiro do ônibus, ou ela não vai treinar porque não tem lugar para treinar público de graça.
Ontem a gente tava acompanhando meu filho ali no jogo dele e a gente olhando o ambiente. Era em Florianópolis, não era em São José, mas a gente olhando o ambiente. Eu nem me lembro ali o nome do local, mas é no ali perto da costeira, num campo de futebol que tem bem ali. Você lembra o nome, George? Pra mim. Enfim. E aí a gente vendo que tinha esse campo lá e as crianças estavam ali jogando, mas é um espaço tão grande, cheio de mato, abandonado pelo setor público. Aquele lugar ali, se tivesse um lugar, uma área grande, um verde, um gramado, uma área de caminhada. E assim, em cima, você vê pra cima do morro, você se perde de tanta gente que tem ali naquele lugar. E o município ele precisa entender que quanto mais ele investir em esporte, ele vai diminuir o gasto na saúde. Que ninguém fala sobre isso também, né, professor? O senhor fica doente? Claro, o professor fica doente. Mas com frequência sendo atleta, cuidando da saúde? Não, com certeza. É O isso esporte que é fantástico. fantástico, porque o esporte ele tira até as doenças das pessoas. Elas se tornam mais felizes porque libera lá o hormônio da endorfina quando tá praticando esporte, então ela evita as doenças da mente. E eu posso dizer para ti, tenho 51 anos, né? Eu me sinto super bem. Tem Porque eu energia. sempre vim do esporte desde pequeno. Eu praticamente, dizer assim, eu não fico doente. Mas É é muito verdade. difícil. Então, assim, o setor público precisa abrir os olhos para isso, que aumentar o investimento no esporte é diminuir o gasto na saúde. A gente tem que parar de ficar pagando incêndio na saúde e começar a trabalhar nos processos de antecipar, ou seja, eu vou cuidar dessas pessoas para que elas não fiquem doentes. E quem tá doente, a gente vai tratar a doença. Mas do jeito que tá abandonado a população, ela não tem uma pracinha que incentive, por exemplo. Eu nunca vi um projeto de esporte, isso eu vou falar já que é a tua bandeira, voltado para as donas de casa. O senhor sabe quantas donas de casa têm vontade de fazer uma zumba ou um aeróbico ou isso, mas ela não tem dinheiro, professor, para fazer, porque o dinheiro dela está sendo colocado nas crianças, na alimentação das crianças, pagar o aluguel, pagar isso, mas que ela teria vontade se ela tivesse oportunidade? Tocasse em algo muito importante. O nosso município de São José hoje, qualquer atividade é tudo pago. As famílias carentes não têm condições, tá? Imagina, numa casa com 3 filhos. Não tem. Custa caro, não vai colocar. Aí vem as soluções básicas. Não, então eu vou construir uma pracinha, vou colocar lá aquelas academias funcionais que tem ali. Mas não coloca ninguém para ensinar o povo a usar. Gente, o povo falta instrução. Instrução. E se a prefeitura fizesse uma parceria público-privada mesmo para isentar um pouco de imposto aqui daquela academia e falasse assim, ô academia, só que você tem que direcionar teu professor uma vezinha na semana para ir lá pra pracinha e naquele horário ele vai dar uma aula. Vai ensinar as pessoas a treinarem. É possível, não é possível, professor? Com certeza, é onde o professor Carlos Silvi quer entrar. É Eu essa a sei ideia. eu sei como fazer. E se Deus quiser, eu vou vencer essa eleição. Eu estou acreditando muito que no dia 6 de outubro, o povo de São José vai escolher o professor Carlos Silvi. São quantas cadeiras em São José, professor? Hoje são 19 cadeiras. 19 cadeiras. 19 cadeiras. Eu agradeço muito também ao partido que eu estou, Partido Progressista, aonde a gente tem um dos melhores. Eu posso falar assim, ó, com propriedade. A gente tem um dos melhores senadores do Brasil. Esperidião Amin, sempre atuante, defendendo coisas boas. Então, estou muito contente. E também o nosso partido está coligado com o Partido Liberal, onde a nossa prefeita Adeliana Dal Ponte está querendo retornar. Ela fez sempre muito pela saúde e Sim. pela educação. As duas bandeiras dela muito fortes. Quando ela me fez o convite, eu não pensei 2 vezes, porque Sim. conheço o trabalho que ela fez nos seus 8 anos de mandato, né? O município já está sentindo a falta dela. Tenho certeza também que no dia 6 de outubro, o povo josefense vai dar o voto de confiança para ela. Então, assim, está tudo indo da melhor maneira possível.
Eu conheço pouco do trabalho da Deliana, mas todo mundo que eu tenho ouvido falar fala muito bem do período em que ela foi prefeita. Fala que ela realmente era uma prefeita fazedora, ou seja, que botava a mão na massa e que trabalhava bastante pelo município. Sabe as necessidades de São José, né? Uhum, E ela contribuiu muito. Um exemplo básico, até eu vou falar aqui, no meu loteamento que eu moro hoje, uhum, na época falaram assim, Adeliana, tu estás louca em fazer essa escola aqui, não vai dar ninguém aqui no meio do mato. uhum. Hoje a escola Professora Amélia, que fica dentro do loteamento Lisboa 3 em Forquilhas, hoje tem 800 alunos matriculados e com alunos na fila de espera. Escola modelo de São José. Uhum. Olha só que coisa boa. Porque assim, às vezes as pessoas. A escola tem que estar onde o povo tá. E o povo tá crescendo ali pra aquele lado de Forquilhas. Não tem como. Se a gente passar ali pelo loteamento Lisboa, a gente sempre tá dando uma passadinha ali. Tem uma amiga que mora lá. Um beijo, Fran. Amo sua vida. Você vê o quanto que aquilo dali cresceu. Virou um centrinho. Tem tanto comércio ali, por exemplo, que virou um centrinho, né? A avenida. E outra coisa importante também, eu como professor, essa escola ela é municipal. Uhum. Lá hoje o bairro de Forquilhas, aquela região ali, já sente a necessidade de uma escola estadual. Por quê? Porque os alunos têm que se deslocar, a mais próxima é da onde agora eu me afastei, que é o Uhum. Cecília Rosa Lopes, em Forquilhinha. Sim. Então, para os alunos fica muito E distante. lotada ainda, né? Que eu sei que questão de vagas no município de São José é um problemaço. Hoje o Cecília Rosa Lopes já não tem mais vaga. Uhum. Ou eles vão para o Semajoba, que é na Praia Comprida, Sim, ou vão para o Francisco Tolentino, vai ficando cada vez mais mais distante. longe. Uhum. Então a carência hoje de uma escola dentro do bairro Forquilhas, uma escola estadual, é prioridade. Na verdade, uma escola estadual ali é necessidade do povo ali, urgente. E eu falo isso porque esse filho dessa minha amiga, eu me lembro que na época que ele foi pro ensino médio ali, não tinha vaga. Ela teve que vir ali pra Praia Comprida. E, gente, é longe, é longe. O nosso trânsito agora deu uma melhoradinha ali com o anel viário, né? Nesse contorno ali de Forquilinhas. Mas, assim, é muito tempo perdido que essas crianças têm que ficar dentro do ônibus pra ir ou vir da escola, né? A gente tem que pensar na qualidade de vida do povo. Inclusive porque os alunos vão supor, quem estuda de manhã, normalmente às vezes ele trabalha à tarde. Olha a correria. O intervalo dele do almoço é pequeno. Sim. Geralmente fica dentro do ônibus, com certeza. Então a gente precisa pensar nisso, né? Numa Uhum, escola estadual urgentemente ali naquele bairro, que ajudaria muito as famílias, né? com certeza. É isso aí, governador do estado. Educação tem que ser prioridade lá em São José também. Mas, enfim, professor, tem algo que você queira falar especificamente para o teu eleitor, para aquela pessoa que já é teu eleitor e para aqueles que ainda vão te conhecer, que estão na dúvida e que ainda não sabem quem votar em São José? Queria que você deixasse um recado para essas pessoas. Primeiramente, assim, ó, eu agradeço a Deus por eu sempre sonhei em ser candidato a vereador. E Deus esse ano me abençoou. Estou tirando um sonho, porque a minha família, desde avô, sempre foi muito vinculada à política. Uhum, E eu sempre fui muito participativo onde eu morei, sempre ativo, sempre ajudando na parte do esporte, vendo as necessidades da comunidade, né? Então esse ano surgiu essa oportunidade para mim. E o eleitor que está indeciso, eu quero ser o professor, porque muito se fala em educação no município de São José, uhum. mas eles não conhecem o que é educação de verdade. Eu posso falar porque eu estou dentro de sala de aula há 15 anos. Eu sei das necessidades. Que Uhum, nem a gente comentou aqui. Aluno terceiro ano chegando lá sem saber operações básicas. sim. Famílias desestruturadas. Investimento no esporte. Uhum, Eu conheço bem. E o eleitor que está indeciso pode dar um voto de confiança para o professor Carlos Silvi. Eles não vão se arrepender. E a minha eleição hoje foi prova disso. Está crescendo a cada dia. uhum. Estou muito feliz. Então, se no dia 6 de outubro decidirem
e me levar até o legislativo, eu vou honrar cada voto que eu receber, com muito trabalho e dedicação. Junto com a prefeita Adeliana, vou fazer um grande trabalho em prol do município. É isso aí. Sempre que você tiver com dúvida, pesquise. Pesquise sobre o candidato, pesquise sobre a vida dele, pesquise o que ele fazia antes, pesquise. Né? A gente nunca viveu numa era tão fácil de pesquisar como a gente vive agora, e ainda assim as pessoas estão deixando essa ferramenta tão de lado quanto pesquisa. Cuidado com os movimentos. Hoje a gente sabe que mídia, ela é comprada. Você paga para essa mídia chegar até você. Então, não confie em tudo que você vê, não confie, porque assim, a gente que trabalha com esse meio de comunicação, a gente sabe que é possível comprar a mídia para poder chegar até você. Mas e aí, será que aquilo que eles estão mostrando é a verdade? Né? Então, abre os seus olhos, pesquise um pouco mais, não se esqueça, eleição municipal é a eleição mais importante que você, eleitor, vai presenciar. Ela é a eleição de base que a gente chama. Ela é muito importante. O vereador, ele tem uma função muito importante. Tem. Foi muito desvalorizado durante muito tempo, né, a função de vereador. Ah, às vezes as pessoas votavam no vereador, sei lá, o Zé do Churrasquinho. Só porque o Zé do Churrasquinho era muito conhecido, mas será que o Zé do Churrasquinho tem competências técnicas para legislar? Ou seja, é criar um projeto de lei, gente, não é simples. Não é simples criar um projeto de lei. E, ou seja, ainda respeitando todas as regras. Um projeto de lei que não onere financeiramente o município. E fiscalizar. Você acha mesmo que uma pessoa que não tem competência técnica, que nunca entendeu nem um pouquinho sobre administração, ou sobre gestão financeira, ou sobre matemática financeira, ele vai conseguir fiscalizar um contrato a ponto de aí achar irregularidades lá? Exatamente. Eu posso falar com propriedade porque eu sou contador, Uhum, sou professor de matemática com pós-graduação em finanças. uhum, Depois das eleições, vou terminar minha licenciatura em educação física, que nem eu falei aqui, sou apaixonado pelo esporte. Fui atleta, estudei a minha vida inteira no Instituto Estadual de Educação, né? Fui atleta do futebol de salão antes de ir para o Figueirense. Fui atleta do voleibol, tênis de mesa, uhum. né? Então, sou apaixonado por isso. Quero trabalhar muito. É isso aí, gente. Vocês viram que o professor tem toda a capacitação técnica para poder fazer aquilo que realmente é o papel de um vereador. Quero te desejar toda sorte, né, durante esse período. A gente sabe, como cristão, né, que nunca é sorte, sempre é Deus. Seja a resposta positiva ou negativa. Então, o que que eu desejo para você? Que Deus abra as portas, se assim for vontade dele, e que ele feche, se não for. É que a palavra de Deus diz, né? As metas são nossas, É, mas os planos são deles. Eu exatamente. tenho certeza que vão confiar muito no meu trabalho. Uhum. Estou com a equipe por trás de mim também, quero aqui agradecer. Muita gente confiando em mim, em especial meus pais, Uhum. né? Que estão super felizes com esse momento que eu estou vivendo. A minha esposa Ariane, também não posso esquecer dela, está dando uma força. A gente está fazendo uma campanha limpa, né? Que nem eu falei para ti. Estou aí com meus carros aí, não paguei ninguém para colocar adesivo em carro. Estou sendo Uhum. recebido dentro de casa com as pessoas. Que bom que tu é candidato, a gente pode. Estou sabendo em quem que eu estou votando. Sim. Não venda o seu voto, Não. porque depois é 4 anos. Não adianta reclamar depois. É. Ah, votei, pô. Gente, você falou, o Zezinho. Uhum. Ah, é amigo desse, a vota aqui. Nós temos que começar a tomar um novo rumo na política, por isso que eu acredito. Sim. Que dizem que política, não, não é para gente séria, não. Eu sou contrário a isso. Quanto mais gente séria entrar, nós começamos a tomar um novo rumo na política. Eu concordo plenamente. Acho que esse tempo da gente se abster passou. Não dá mais pra gente se calar em relação à política, né? Eu vejo que a gente tá despertando para um novo tempo. Sim, eu acredito nisso demais e eu vou fazer tudo o que eu puder pra acelerar esse processo, pra fazer com que os jovens se interessem, pra que os adolescentes se interessem, pra que as pessoas de bem entendam que a política também é nosso lugar.
A palavra de Deus diz que Jesus, ele vai governar. E eu acredito que Jesus vai governar o Brasil, sim. É claro que a Bíblia não está falando diretamente, mas a gente já ouviu muitas e muitas e muitas profecias liberadas para nós. Eu acredito que Jesus vai governar o Brasil. Como? É através dos nossos representantes. Até o momento a gente deixou qualquer um nos representar. Por que que a política virou essa bagunça? Por que que... Eu vou dar um exemplo hoje, porque eu acho que acabou nacionalizando mesmo, né, a política, que é a campanha do estado de São Paulo, né, ali da cidade de São Paulo para a prefeitura, que tá muito engraçado. Mas eu vi uma repórter falando o seguinte, sabe por que que hoje acusar um candidato, falar dos crimes dele, não faz com que ele perca voto? Porque nós temos um presidente que é ex-presidiário. Exatamente, querido. Não é, professor? Se a gente tem um presidente que é ex-presidiário, ficar acusando os outros de crime deixou de ter peso eleitoral. É sério mesmo que você, eleitor, vai se conformar com isso? Se o cara já teve processo, e você tem que saber, você tem que saber onde é que você tá apostando as suas fichas. É a única coisa que tá nas tuas mãos. É a única ficha que você tem pra falar assim, não, agora eu posso fazer algo pra mudar a realidade do meu bairro, da minha rua, é nas eleições municipais. Porque na estadual e na federal é muito interesse político envolvido. Não adianta a gente falar que não. Um deputado estadual, um deputado federal, ele só vai olhar para aquele bairro, para aquele município, se ele tiver aliança política ali dentro. Se ele não tiver, gente, não vai chegar investimento no teu bairro, não. Os eleitores precisam acordar para isso. Então, assim, o único jeito de você mudar essa situação é agora, votando direito para vereador e para prefeito. É porque começa com a base, né? É. As eleições municipais, ela é muito importante. Sim, é a mais. Eu posso dizer que é a mais, porque é a que muda a minha vida de verdade. É a que muda, que tampa o buraco da minha rua, que faz eu estragar o meu carro, que faz eu ter prejuízo financeiro, que faz eu tirar da pizza que eu podia comer com os meus filhos para ter que arrumar o meu carro, que faz eu ter que entender, gente, faz eu ter que pagar uma consulta médica, porque a gente tem saúde pública, era para funcionar. Mas se não funciona, a gente tá votando errado, porque os gestores desse recurso. Porque é justo falar que falta dinheiro, professor, Não é justo, né, querida? no setor público? Não é justo falar que falta dinheiro, falta gestão. Isso, É exatamente. gerir bem esses E recursos. falando exclusivamente do município de São José, tem um potencial muito grande. Uhum, Mas a gente está vendo que não está 4 anos, uhum. não vem se desenvolvendo. O município tem muita potencialidade. Uma coisa que eu vejo em São José, eu fui moradora de São José, tá? Primeiro bairro que eu morei aqui na Grande Florianópolis foi lá no bairro Serraria. E aí, Mas, eu tenho que falar uma coisa séria sobre São José. O slogan da cidade de São José é a cidade das oportunidades. Qual? Porque o povo que mora lá trabalha tudo em Florianópolis. Que oportunidade que São José está fornecendo para os seus moradores? E eu tô falando que eu morava lá no bairro Serraria, eu pegava o ônibus todo dia para ir trabalhar em Florianópolis. A grande parte, se não, 78% das pessoas que estavam dentro do ônibus comigo, Florianópolis. Cadê as oportunidades da terra da oportunidade? não vem se desenvolvendo. O município está parado. Então a gente precisa contribuir para esse desenvolvimento do nosso município, né? Sim, com certeza. A arrecadação é grande, a gente sabe disso. O município de São José arrecada muito. Mas não está sendo investido de forma correta, né? Com certeza. E E cabe ao vereador, fiscalizar. além de criar o projeto de lei, Uhum. fiscalizar para ver, porque existe orçamento, né? Sim. Então vamos ver para onde é que está sendo destinado. Falta gente com vontade. Porque trabalho tem muito para ser feito. Meu Deus, que não falta trabalho. Não. E com certeza eu quero arregaçar as mangas Uhum. e trabalhar de verdade pelo município. É isso aí. Fico muito feliz, tá, professor, de ter te recebido aqui. Primeiro, para te dizer que eu gravei e que se o senhor ganhar, eu vou ser a primeira a te cobrar. E eu falo isso para todos os candidatos que vêm aqui, né? Eu falo assim, ó, eu quero que você saiba que agora eu sou sua aliada, eu quero divulgar as tuas propostas. Mas lá na frente, se você ganhar e não fizer, eu vou ser a sua principal cobradora. Porque não faz sentido uma pessoa ter coragem de, em época eleitoral, falar tudo que tem para falar e depois fazer de conta que nunca existiu. A promessa agora, a gente sabe, é muito grande nesse período, né? Nossa, demais. Se promete muito. É. E depois... E outra coisa que também que eu quero falar para o eleitor, eu sou de rua.
Eu não fico 3 anos e meio dentro do gabinete para sair agora no período eleitoral. Uhum. Eu vou estar presente no município os 4 anos da minha gestão como vereador. Porque eu sempre fui, quem me conhece como professor, sempre fui muito ativo, muito participativo. Então, eu quero trabalhar demais. Eu estou com essa, como é que a gente diz? Eu estou com muita vontade de ter essa chance do eleitor josefense para poder fazer. E também outra coisa que eu não posso esquecer é do grupo da terceira idade. Uhum. A minha filha frequenta, faz 2 vezes por semana, ginástica na arena multiuso, um espaço que está abandonado. Sim. Eu venho cobrando aí da atual gestão as salas sem ar-condicionado, salas com mofo. Uhum. A terceira idade não tem nenhum espaço lá dentro. A arena multiuso, ela tem um espaço enorme. Tem. O Infelizmente, grupo vai da estar terceira idade abandonado. faz a ginástica no inverno lá fora. Uhum. Pô, e já contribuíram demais para o nosso município. Esse grupo precisa de uma atenção. Uhum. Até enquanto elas estão lá, eu sempre brinco com vocês, agora vão ter um vereador de fato que vai cuidar também, que vai ter um olhar para vocês. Uhum. Porque já fizeram a parte deles. A maioria agora é aposentado, né? Estão cuidando da sua saúde física, da sua Sim. saúde mental. A gente precisa cuidar desse lado. É, eu vejo que falta tanto incentivo para essa geração aí do, porque assim, gente, para e pensa. Além deles já terem contribuído muito, além deles já terem feito a parte deles, né, pela cidade, eles ainda têm muito que ensinar. Se o município tivesse ações em que você já percebeu que a maioria das pessoas voluntárias que se voluntariam, que se doam, elas são mais idosas? Por quê? Porque tem mais tempo para poder fazer isso, tem muita vontade, tem muita experiência. E se o município começasse a botar essas pessoas para poder encabeçar alguns projetos, para poder ensinar aquilo que elas aprenderam? Existem alguns setores na nossa economia que estão morrendo. Sapateiro tá morrendo. Por quê? Porque você já foi na sapataria e achou um novinho lá, sapateiro? Não. Não tem, professor. Tudo idosos. Costureira. Eu uso bastante costureira, porque eu gosto de camisa e tal. Todas as costureiras que eu vou são senhoras. Não tem costureira nova. Cadê de passar esse conhecimento para outras pessoas? E assim, mecânico. Esses dias eu vi um post que eu achei muito engraçado. Falou assim: sabe qual é a profissão do futuro? É mecânico, cara. Os mecânicos bons tá tudo morrendo. E não tá aparecendo mecânico bom mais aí no, e se a gente começasse como município pensar em oficinas? Parcerias público-privada realmente para fazer oficinas dessas pessoas ensinarem aquilo que elas sabem, o conhecimento delas e falar assim, ó, através disso você pode mudar a sua vida, você pode trabalhar a sua vida inteira com isso. Valorizar muito os cursos Os profissionalizantes cursos profissionalizantes com pessoas que viveram isso a vida inteira, né, professor? seria fundamental. Não, é assim, ó, tem tanta coisa que pode ser feita. E eu falei pro Jorge que eu acho que o bichinho da vida pública tá me mordendo. Porque todo lugar que eu vou, eu olho e eu falo assim: já pensou que se tivesse um investimento, isso aqui poderia ser um potencial gigante para fortalecer essa comunidade? Tem bastante coisa para ser Tem feito, muita querido. coisa para ser feita. Que nem tu comentou, falta iniciativa, Vontade, né, de vontade. fazer. Tudo muito parado, né? Tá Uhum, parado. O vereador tem uma função muito importante. uhum, Eu, como professor, sempre digo para os alunos, velho, a nossa mão de obra está muito carente. A uhum. gente não tem. Tem mesmo. Não tem. Tem que investir. É, enquanto a gente deixar com que a internet domine a cabeça dos nossos jovens, eles vão todo mundo querer ser youtuber. E a chance lá de você desencadear e ser um youtuber é a mesma chance de um jogador de futebol virar jogador da seleção brasileira. Eu A gente digo, tem que tirar isso da cabeça dos nossos jovens. eu digo para meus alunos, não é feio ser pintor, Não. mas seja um bom pintor. O melhor que você pode O ser. pintor ganha bem. Um bom profissional não fica parado. Não fica. E não ganha pouco mesmo, não. É, exatamente. Hoje se equipara com um médico recém-formado. Antigamente a gente tinha aquelas profissões de elite, né? Ai, quais são as profissões de elite? Médico, advogado, engenheiro, arquiteto, dentista, profissões de elite.
Galera, essa galera tá tendo que ralar pra ganhar dinheiro. O nosso dinheiro desvalorizou muito e o salário que eles ganham não foi valorizado tanto quanto. Então, hoje, um médico, pra ele ter uma vida boa, ele tem que trabalhar muito, mas muito, pra ele conseguir falar: não, eu vou ter uma vida confortável, eu e minha família. Um dentista, mesma coisa. Um arquiteto, mesma coisa. Então, assim, chegou a hora da gente valorizar essas profissões que até então não eram profissões de elite, que hoje foi muito mais valorizada do que as profissões de médico, do que as profissões de dentista. Vai contratar um pintor para sua casa. Fala para mim se é fácil. Um pedreiro. Eu sempre digo para meus alunos, né? Independente da profissão, faça com amor e dedicação. Você vai ganhar bem. Entendeu? Então, você é médico, tudo bem. A gente precisa. Mas a gente precisa do cozinheiro, a gente precisa do pintor, a gente precisa do mecânico. Precisamos. São todos importantes para o ecossistema, para a sociedade. Você tocou num assunto muito importante, o curso profissionalizante. Sim. Os alunos não sabem para onde é que vão. E às vezes cada um tem um dom. Tem, que precisa ser descoberto. Tem um dom. Uhum. Eu, como professor de matemática, eu digo para os alunos, eu não estou aqui, a minha função não é formar matemático. Eu tenho que formar vocês para o mercado de trabalho. Se eu já fizer isso, vamos supor, você também é da área da matemática. Sim. Pô, porcentagem está no dia a dia. Toda hora. Uma regra de 3 Toda hora. está no dia a dia. Tem aluno que não sabe. Agora, vamos supor, você falou no celular. Uhum. Sabe fazer uma conta de porcentagem no celular? Nem Você, você sabe. você que é um caixa do supermercado, quanto que é 8% de 5 mil? Sim. Tem aluno que não sabe nem fazer isso. É verdade. Então, a tecnologia, ela sendo bem utilizada, Uhum. é importante. Com certeza. Tem que ser inserida na educação. A gente precisa ensinar as profissões do futuro. Tem muita profissão surgindo que não tem gente capacitada. Tem profissões morrendo que a gente precisa abrir os olhos dos nossos jovens para que eles entendam que às vezes eles estão escolhendo um caminho que vai morrer logo ali na frente. Eles vão ter que, né, mudar de rota, de rumo. Então, obrigada, tá, professor, pela tua participação. Acredito que a gente teve um papo muito legal. Deu para conhecer um pouquinho de quem é o professor Carlos, quais são as pautas que ele defende. Te desejo que realmente dê certo, né, para que a gente possa ver tudo isso acontecer de fato, de pessoas trabalhadoras que dedicaram a vida ao trabalho e que sabe que você está pedindo é uma vaga de emprego. Você não está aqui pedindo para se transformar uma celebridade da cidade de São José, não. O professor Carlos está aqui pedindo um emprego. E o emprego, gente, que no final, talvez, se ele fosse para iniciativa privada, ele vai pagar menos para ele do que ele poderia ganhar se ele fosse realmente fazer outras coisas. Mas que ele sente que é um chamado. Tocasse no assunto muito importante. Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E assim, agradecer muito a Deus mais uma vez. E eu quero que no dia 6 de outubro, o eleitor assim, não, eu vou dar um voto de confiança para o professor Carlos Silvi. Tudo na minha vida não foi fácil. Sempre com muito trabalho, né? E assim, um desejo enorme de poder ajudar esses jovens para que eu quero ser uma luz para eles. Até aqui, em especial, também quero mandar um abraço para meus alunos do Cecília Rosa Lopes, que eles têm um carinho muito grande por mim. Tem muita gente torcendo por essa vitória, né? Eu tenho certeza que ela vai vir, porque muita gente aderiu a ela. Eu hoje não sou mais, eu escuto na rua, isso é muito importante. O professor Carlos Silvi não é uma promessa. Ele já é realidade no município. Eu estou espalhado nos 4 cantos do município. Tenho orgulho de ser manezinho desse lugar. Criei muitos ciclos de amizade. Pô, o futebol me ajudou muito. Professor, quero também mandar um abraço para os meus amigos professores. Quero defender eles com muita garra. Obrigada, professores, pelo seu trabalho prestado, pela sua dedicação. É a profissão que forma todas as outras. Eles são muito importantes na sociedade. E também um recado muito importante, não vou esquecer, que está dentro do meu projeto. A gente não tem o concurso público. A prefeita Adeliana já me garantiu. Ela retornando o concurso público para o 2º professor. Não existe. O único município que não tem é o município de São José. Porque o professor todo ano está numa escola
e vai para outra. Sim. Não cria vínculo, né, com a escola. Então, claro, se a professora está ali com o aluno especial, ela acaba criando um vínculo Com com esse certeza. aluno. Aí o ano que vem já troca. Uhum. E ele pega o carinho pela professora. Uhum. Então, essa troca é importante. Então, tem que fazer o concurso público. O segundo professor. Para que ela fique na escola e também fica essa coisa de todo ano faz a prova, fica, né? Sim. Então, também está dentro do meu projeto com a prefeita de fazer o concurso do segundo professor. Isso aí é bem importante, que legal saber, né? E é isso, finalizamos aqui mais um Pod Talk. Quero te agradecer você que ficou, né, até aqui no final conosco. Curte, né, aqui o nosso episódio, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque nessa próxima semana a gente vai ter muitas entrevistas, então se você ainda quiser conhecer um pouquinho mais de outros candidatos, a gente também vai estar recebendo aqui. E se você é candidato e quer trazer a tua opinião, esse lugar está aberto para você, do mesmo jeito que a gente abriu para o professor Carlos, que a gente já abriu para os outros todos os candidatos que vieram aqui, você também é bem-vindo. Já me perguntaram se eu estou entrevistando só os candidatos de direita. Não, não estou. Eu estou entrevistando todos os candidatos. Eu quero ouvir todos. Significa que eu concordo com todos? Não, mas eu quero ouvir todos. Esse lugar é democrático. Eu não estou aqui para te confrontar. Eu estou aqui para te ouvir, para ouvir aquilo que você tem a dizer e bater esse bate-papo legal. E é importante que todo mundo saiba, né, os dois lados. A esquerda tem muita coisa ruim, mas não é de toda ruim. A direita tem muita coisa boa, mas também não é de toda boa. Tem um monte de coisa ali que a gente sabe que na verdade, ambos os lados são importantes. Exatamente. Desde que que crie uma aliança depois da eleição. A briga pode até acontecer até a eleição, mas depois da eleição essas pessoas deviam trabalhar juntas. É o mais importante. Pensando na população, já que é esse o dever de um vereador e prefeito, é pensar no povo. Então, deixa aí esse recadinho, Deus abençoe sua vida e até o próximo. Obrigada, professor. Agradeço de coração pelo convite. É isso aí.